Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos começar agora mais uma aula para o Mangaio Virtual, hoje com mais filosofia de Sócrates. No episódio anterior, a gente acabou a questão da ética socrática. O que foi a ética socrática, em resumo? Questão que tem da relação da alma com a ética. Segundo Sócrates, o modo ético aprimora a alma e ela se depura através dessa ética, ou esse deve ser. Então, só através dessa ética que consegue esse aprofundamento da alma. Então, essa é a ideia da ética socrática. E agora a gente vai começar a dar uma olhada na questão da teologia socrática. São 3 módulos que vocês precisam conhecer de Sócrates. O módulo da ética dele, o módulo da teologia dele e o módulo da dialética dele. Nós vimos cada um, vamos ver na verdade, né? Eu já querendo passar na frente das coisas. A gente vai ver agora a teologia socrática para no fim, na próxima aula, a gente vai começar a questão da dialética dele. Então, vamos nessa. Nós vivemos, como eu já falei para vocês nas aulas anteriores, vivemos uma época em que o homem se tornou a essência de todas as coisas e tudo aquilo que ele produz é consequência de tudo. Ou seja, o próprio homem, ele é criador e tudo aquilo que ele faz é que é o verdadeiro poder. Nós vimos nos sofistas que teve essa alavancada, inclusive nos sofistas naturalistas que foi chegando depois, com a ideia de que a natureza é a lei. Então a primeira ideia positivista que existiu na história foi essa época dos sofistas que acreditavam que a natureza da lei era feita do homem, ou a lei do homem é que era a verdadeira natureza. E foi nessa época que Sócrates ele começou. Então não tinha isso, só que Sócrates ele foi um pouquinho mais além e mostrou um pouquinho da teologia que ele acreditava em um ser. Só que agora a gente vai debater um pouquinho como ele acreditava nesse ser, certo? Vamos começar agora na verdadeira teologia socrática. E qual é a ideia principal que os outros naturalistas não tiveram que Sócrates teve? Primeiro, vocês já estudaram, eu já passei para vocês Tales, já passei para vocês todos os naturalistas, Anaxágoras, enfim. Todos eles acreditavam em uma entidade que se ligasse a um princípio elemento, certo? A maioria desses filósofos naturalistas não conseguiam conceber algo que fosse imaterial, propriamente dito, entendeu? Não existia na concepção deles. Sócrates ele já deu uma ideia de algo imaterial, que seria um ser inteligente e imaterial, não sendo aquele princípio físico, como os naturalistas acreditavam. Então ele era um ser inteligente que não era físico, ele era imaterial. Então essa foi a primeira ideia que Sócrates ele introduziu de diferente entre os naturalistas. Então aqui começa aquela quebra do paradigma naturalista para a existência de um ser que ele é imaterial e ele é inteligente. E para explicar o porquê disso, ele juntou 3 provas que a gente vai ver agora. A primeira prova do argumento dele era a questão da complexidade das coisas e do próprio corpo. Então ele citava a ideia de que o corpo ele é complexo demais para ser feito pelo acaso. Hoje em dia acredita-se que existem várias teorias que dizem, comprovam, né, que a própria ideia de acaso, que você ter algo que não seja casual, é totalmente impossível pelo número de variantes existentes. Como, por exemplo, uma bola, você não tem como saber que uma bola ela vai cair exatamente no campo, porque existem números de variáveis o suficientes e variantes do trajeto da bola que não tem como se calcular exatamente. Existem pessoas que argumentam isso, que não tem como, no meio de tantas variantes, a pessoa saber disso, o número de possibilidades e variantes, saber disso. Pois bem, a questão é a seguinte:
não foi tratado aqui em Sócrates, mas só que eu vou tratar sobre isso, sobre essa questão do acaso. Nós estamos lidando, é porque as pessoas elas pensam que Deus ele é algo comum. Vocês têm que pensar que Deus é uma inteligência super fodida. É isso que vocês têm que pensar que, pronto, você pensa em um computador. Você já viu um computador balístico? Já ouviu falar de um computador balístico? Que é aquele computador que ele faz a trajetória do míssil? Pois, se você tiver essa ideia de computador balístico, agora imagine um computador balístico muito 20 milhões, infinitamente mais fodido do que... Eu imagino 20 vezes mais um computador 20 vezes mais fodido do que esses computadores balísticos. E aí eu te apresento Deus. Em questão de inteligência de variáveis. Deus já se mostra que ele tem um comando de variáveis extremamente preciso. Ele é extremamente preciso. É algo que, tipo, se eu ver, eu já vi isso, eu já comentei isso para vocês aqui, na questão do espiritismo, certo? Que os espíritos, eles têm muito mais precisão do que a gente. Eu já venho percebido isso desde quando eu comecei a ler sobre o espiritismo. Eu percebi que eles têm uma precisão que é muito melhor, a precisão deles é maior e melhor do que a de um ser humano comum. Assim, os nossos sensores são muito menos avançados do que os deles. E isso mostra também outra questão que eu também vou botar aqui, sobre a complexidade das coisas, que você vai ver realmente que tem muita coisa que entra em contradição sempre. Eu já falei em Protágoras sobre isso, que por que tem coisas que aparentemente parecem que se contradizem. Eu já falei isso para vocês também. Se eu não me engano foi Heráclito de Éfeso, que eles falavam que os contrários eles se contrapõem, esse tipo de coisa. Aí tem uns que acreditam que o mundo era feito de contrários. Isso daí a gente viu direto dos naturalistas. Cada um tem uma opinião de que existem contrários, só que na verdade os contrários eles não existem. Por que eles não existem? Porque eles se baseiam na linguagem. Isso é algo importante que eu vou deixar para vocês hoje, sobre a questão da linguagem. A linguagem se contradiz. Como o nosso querido amigo Protágoras, ele já dizia, e tem uma aula de Protágoras aí também, o que ele dizia que todo argumento possui um contra-argumento. E é verdade isso. Sabe por que é verdade? Porque ele está baseado em uma linguagem. E toda linguagem, ela é falha por natureza. Não existe exatidão na linguagem. Por mais que a gente tente deixar ela bem exata e bem definida, não existe. Não tem como se definir 100% alguma coisa baseado na linguagem. Por isso que a gente vai ver várias contradições, até mesmo em nós mesmos, sobre aquilo que a gente diz. Sempre vai existir contra-argumentos, sempre vai existir refutações daquilo que a gente diz. Disso ninguém vai fugir. Não existe coisa, na questão da linguagem, coisa que não pode ser refutada. Nosso mestre Protágoras, ele era um grande fudido. Ele fudido na questão de que ele é foda nesse negócio. Então a gente já tem um parâmetro que ele deixou. E isso realmente é verdade. Aí vamos fazer agora a ligação do que eu estou dizendo com dessa questão de palavras com a questão dos espíritos. Olha, a questão é o seguinte. Os espíritos, eles não se guiam por palavras. Então tá aí uma das coisas importantes do espiritismo é que ele diz que o espírito ele compreende as coisas. Ele pega a informação e ele compreende a coisa. Então você vê que o nível de precisão dele pro nível de precisão do ser humano, velho, não tem nem condição de competir, cara. Que a gente vê a coisa e ainda precisa transformar em palavras aquilo que a gente está vendo. O espírito não, o espírito ele olha para a coisa e já consegue compreender a natureza daquela coisa. Isso é importante vocês saberem, tá? Isso aqui é só um link básico que eu fiz para vocês irem fazendo suas teorias em cima disso daí, pensando sobre isso daí. Isso daí é livre, você é livre. O que eu sempre deixo aqui no canal é isso, você é livre para você botar suas ideias em prática, você pensar nisso daí. Velho, não leve 100% a sério tudo que eu digo.
Que é o que eu sempre digo, palavras são palavras, cara. O importante é o conteúdo daquilo e o que você vai fazer com a sua realidade através daquilo. Vamos agora ao segundo argumento dele.